sobre o mundo da bola. Informações do seu time favorito. Debates, opinião. Está no ar pela Rádio NN e com imagem no NN Play no YouTube. Futebol Show. É show de bola no seu rádio. Futebol Show. 19h05. Uma ótima noite pra você. Obrigado pelo carinho da audiência. A partir de agora estamos entrando no ar com o programa Futebol Show, seu programa diário de segunda a sexta-feira, das 19 às 21, às 19h06 agora. Em nome de Pitu, NPDC, Coringa e PagBet.com, estamos ao vivo a partir de agora, junto com você aqui. Muito obrigado pelo carinho na NNFM também, no NN Play, WhatsApp 82996398389. NN Play, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. A partir de agora estamos juntos com Eduardo Cardeal, Cláudio Barbosa, Everton Luiz, Viderlan Araújo, Wellington Martins, toda a galera junto com a gente, Edmilson Melo, Marco Aurélio, toda a galera junto com a gente aqui para transmitir para você tudo sobre o mundo da bola. Programa Futebol Show. A seleção da NN bate o bolão. Futebol Show. Muito bem, galera, já vindo com as primeiras informações, destaques do CSL Tricolor de Palmeira dos Índios, que venceu. Everton, boa noite pra você. Muito boa noite pra você também, Tony Lima, toda a nossa equipe da NNFM, também do NN Play. Sempre uma satisfação estar aqui de volta para falar de futebol e levar as informações do CSE, que conseguiu uma importante vitória, mais uma, a segunda na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora foi dentro de casa contra o Atlético de Alagoinhas. Daqui a pouco a gente fala sobre os gols, como aconteceu a partida, e também o nosso convidado será o meio atacante, o Luizinho, que está de volta e foi titular nesse jogo. Muito bem, tá aí pra você o Everton, já trazendo o seu principal destaque. Esse é o único que venceu na rodada. 19h07. Daqui a pouquinho a gente vai trazer tudo isso e mais, muito mais pra você dentro da nossa programação, tá certo? Cláudio Barbosa Lopes, boa noite pra você, Cláudio. Muito boa noite a você, Tony, boa noite aos amigos ouvintes, você que acompanha agora nesse momento o Futebol Show da NN. Daqui a pouquinho vamos comentar um pouco mais dessa rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, em especial o empate do Asa lá na cidade de Juazeiro e também as outras informações do programa. E claro, traremos aí notícias relacionadas ao adversário do Asa no próxima rodada, que é justamente e mais uma vez a equipe da Juazeirense. É verdade, joga novamente mais uma vez, como fala você, próximo domingo contra a Juazeirense. Jogaço, então joga de volta. Galera, sempre participando junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. Em nome de Pitu, NPDC, Coringa, PagBet.com. Estamos também com Viderlan Araújo, direto da capital alagoana. Canhão, boa noite pra você. Boa noite, Tony, para você, um abraço para todo mundo, pessoal que nos acompanha aqui direto de Maceió. Vamos falar da semana do clássico CSA e CRB pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e daqui a pouquinho nós vamos falar também do trabalho que está sendo desenvolvido pelos técnicos, né? O Moza Santos no lado do CSA e no lado do CRB o técnico Daniel Paulista. Os dois utilizaram formações diferentes nos dois últimos jogos da Série B. O Daniel Paulista contra o Sport, vindo com 3 zagueiros, e o Moza também saindo da característica normal dos 2 zagueiros para 3 zagueiros na vitória sobre o Novo Horizontino no último sábado aqui em Maceió. Então daqui a pouco nós vamos falar a respeito da decisão, das alternativas que eles têm para esse jogo e das ausências também que CSA e CRB não poderão contar, por exemplo, em seus elencos para a partida da próxima quarta-feira às 9h30 da noite pela 10ª rodada da Série B. Muito bem, tá aí pra você, Viderlan Araújo. Junto com a gente também tá ele, o Wellington Martins, em nome de Pitu, NPDC, Coringa, PagBet.com. Wellington, boa noite pra você. Muito bem, daqui a pouquinho o Wellington vai entrar, tá aí, o Wellington Martins tá aí pra você na telinha do NN Play aqui na NNFM. Wellington, boa noite. Boa noite, galera, tudo bom com vocês aí? Tudo beleza? Tava aqui atentamente vendo o canhão picotar. O canhão virou um estralo bebê. Vocês conhecem o estralo bebê? Pronto, o estralo bebê hoje é o canhão, não é mais o canhão, é o estralo bebê. Picotou, foi? Não tem outra. Picotou. Estralo bebê. Falando sério, pessoal, boa noite para todo mundo. Não tem outra coisa a não ser falar esses 2 grandes times da Série D, nossos, tanto o CSE como o Asa. CSE que venceu em casa, a primeira vitória em casa. O Asa que empatou fora de casa, vence dentro de casa no jogo da volta. E o clássico, quarta-feira,
que não tem como evitar de falar entre CSA e CRB, porque os dois vêm de vitórias dessa semana. O CRB venceu fora de casa uma grande vitória, o Sport Recife, e o CSA venceu dentro de casa. No finalzinho do jogo, quase que se complica, mas venceu a equipe do Novo Horizontino. Mas é isso. Então, assim, não tem como não falar com esse golaço que nós transmitimos aí, esse gol do Lucas Marques. Para mim, é o gol Puskás. Tem que mandar lá para a FIFA dizer, olha, o gol Puskás é do CSA, é desse cara, é do Lucas Marques. Muito bem, tá aí pra você o principal destaque dele, o Wellington Martins, também Vider Araújo, 19h11, programa Futebol Show. Tony. Oi, pode falar, Wellington. Cardeal, quando eu falei que era gol Puskás, ficou todo chateado, ele ficou empurrado, não entendi porquê, mas tudo bem. Muito bem, tudo sobre o mundo da bola. O programa de todas as torcidas, Futebol Show. Futebol Show começando a partir de agora, galera. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Manda seu áudio, seu vídeo, tá certo? E manda pra cá, pro WhatsApp 82996398389 nesta segunda-feira chuvosa em todo o Nordeste brasileiro. Estamos juntos, vamos falar do Alvinegro Arapiaquense. O Asa empata em Juazeiro e segue líder no grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Eduardo Cardeal trazendo pra gente mais informações. Boa noite, Tony. Um abraço pra você, um abraço pra todos que estão na bancada do Futebol Show, aqui da nossa rádio NN, do nosso NN Play. Líder, 11 pontos, coladinho ali com a equipe do Lagarto, né? Também tem 11 pontos. A diferença é que o Asa tem uma vitória a mais, apenas. São 3 vitórias e 2 do Lagarto. O Asa que é o líder do grupo, conforme todo mundo já sabe, com 11 pontos, mas está a 4 jogos sem vencer. O que não é uma coisa tranquila, né? Precisa reencontrar as vitórias do Alvinegro Arapiaquense. São 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É líder do grupo, excelente, satisfação muito importante para jogadores, para o clube, para a direção, mas o Asa precisa reencontrar essa vitória, né? O mais breve possível, porque agora a competição vai afunilando as primeiras fases. Você já tem colado ali a equipe do Lagarto, já tem 2 equipes com 10 pontos, CSE já está encostando inclusive, né? Tem a Jacuipense também, enfim. Então o Asa jogou no interior da Bahia, em Juazeiro, teve a baixa do Júnior Viçosa ainda no aquecimento, né? Prestes ao aquecimento muscular, o jogador sentiu uma lesão, terminou o Caranguejo sendo titular da equipe, na ausência do Júnior Viçosa. Depois do jogo, o repórter Everton Luiz, que esteve transmitindo a partida juntamente com toda a equipe da seleção NN, ouviu o técnico Jota, e o Jota faz uma avaliação do que ele enxergou, do que ele viu em campo desse time do Asa. Jogo muito bom mais uma vez, né? A gente teve a posse de bola os 2 tempos, principalmente agora no segundo tempo a gente pecou muito, que a gente só teve uma finalização que praticamente foi a bola do feijão. Mas como vocês viram aqui, vocês presenciaram, né? A posse de bola muito boa da gente, né? Principalmente começando o jogo no nosso goleiro, né? Teve facilidade para chegar no gol adversário, mas infelizmente a gente não chutou, né? Essa é a realidade. Mas um ponto fora de casa é importante contra a equipe da Juazeirense, né? Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Toda vez que a gente chega dentro de casa, a gente perde ponto. Domingo eu tenho certeza absoluta, com o apoio do nosso torcedor mais uma vez, né, que vem comparecendo em massa, tenho certeza absoluta que a gente vai buscar o nosso objetivo, que é a vitória. Em casa a gente não pode falhar, em casa a gente tem que vencer de toda maneira, né? E fora de casa é assim, beliscar. Série D é isso, todos os jogos são jogos decisivos. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai trabalhar durante a semana, trabalhar bem, pedir a Deus que nos abençoe, nos dê um bom retorno para Arapiraca agora, né? Que a gente possa trabalhar bem durante a semana, que a gente consiga o nosso objetivo, que é a vitória no domingo, com o apoio do nosso torcedor. E ainda nos vestiários um desfalque de última hora, né? Que foi o Júnior Viçosa. Verdade, né? Perdemos muito, né? Com a ausência do Júnior. Inclusive, como vocês viram, o Feijão estava bem no jogo. Nessa função que eu coloco o Feijão, ele sempre vai bem. E se o Júnior Viçosa estivesse ali na frente, né? Não menosprezando o Caranguejo, que para mim atuou bem também, né? Mas precisa mais pegar ritmo, que estava em pré-temporada na equipe que ele estava. A perca foi muito grande do Júnior, mas tranquilidade, né? Espero que ele se recupere a tempo, né? E possa nos ajudar no domingo.
e que a gente possa fazer um bom jogo, e dentro de casa a gente tem que matar. Lógico que respeitando a equipe da Juazeirense, como vocês viram, uma grande equipe, mas em casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente não pode perder ponto. Como a gente sempre comenta, né? A Série D, né? E o grupo da gente é o grupo da morte, né? Onde a gente deixou a desejar foi nas 2 partidas que a gente perdeu, contra a Lagartense e perdeu o clássico em casa contra a equipe CSE. E dentro de casa a gente não pode perder ponto, né? A gente sabe que o grupo da gente é um grupo bastante difícil. Mas eu tenho certeza que agora no segundo turno a gente vai tentar dar uma organizada, né? Estou aqui à disposição sempre do clube, como auxiliar, como técnico, precisar de mim. Graças a Deus tivemos mais 2 partidas comigo agora, né? 2 partidas muito boas, gostei muito, né, dos meus atletas. Mas agora vamos concentrar para o segundo turno. E já tem uma pedreira já, que é o jogo de volta contra a equipe da Juazeirense. Tentar fazer um bom jogo e sair com o objetivo que é a vitória. Em casa, a gente não pode perder ponto. E será também uma situação diferente, porque os 2 clubes já se conhecem, né? Até pelo jogo desta noite aqui. Verdade, né? A gente neutralizou, né? A gente estudou muito. Mas agora tem tranquilidade, né? A gente já conhece a equipe da Juazeirense, né? Trabalhar durante a semana e tentar fazer um bom jogo no domingo, como eu falei para vocês. Em casa a gente tem que vencer. E domingo é decisão mais uma vez contra a equipe da Juazeirense. Tá aí o técnico Jota fazendo a avaliação pelos melhores momentos. Nós estamos vendo aqui um jogo muito aberto. Você transmitiu, Tony, você tem uma ideia melhor do que a minha, que não estive lá. Mas pelos melhores momentos eu vejo que foi um jogo muito aberto, inclusive. Conforme disse o Jota, teve a posse de bola, mas não fez o primordial, né? Que é pelo menos chutar o gol. Segundo o próprio Jota, a equipe deu um chute apenas no segundo tempo, né? Então não adianta ter a posse se você não chuta. Aí o Jota vai trabalhar isso, já identificou esse erro, vai trabalhar. E de fato o Jota sempre faz bons trabalhos na agremiação esportiva arapiraquense. Concordo quando o Jota diz também que fora de casa tem que beliscar e tem que fazer a parte em casa. Nesse quesito o Asa fez correto, né? Trouxe pontos, não voltou sem nada. Agora, precisa vencer jogos, precisa vencer em casa, porque só de empates você não consegue chegar ao objetivo. Você chega próximo, mas a conclusão dele não. Muito bem, tá aí pra você, Eduardo Cardel, trazendo pra gente as informações do Alvinegro Arapiraquense. Isso mesmo, Juazeirense aparece agora em 3º lugar do grupo. Do grupo 4, lógico, com 9 pontos, o Alvinegro dorme na liderança, tranquilo na liderança até a próxima rodada, lógico, mas pode perder a posição aí próximo final de semana, tem rodada aí de volta, né? Cláudio Barbosa comenta pra gente, Asa lidera, Lagarto segundo, Jacuipense na 3ª colocação, CSE na 4ª, lembrando que Lagarto e Jacuipense se enfrentam. Cláudio Barbosa. É verdade, a Juazeirense caiu pra 5ª colocação com esse empate. Isso. Diante do Asa, saiu do G4, quem ingressou foi o CSE. Na minha observação, foi realmente um jogo. Eu concordo com o Jota em 2 pontos. Primeiro, o Asa realmente melhorou, teve uma evolução, isso foi claro. E até a gente comentava, Tom, durante o jogo, Cardeal, o Asa mostrou uma evolução em que sentido? É um time que segura mais a bola, não é mais aquele time que a gente observava, digamos assim, nervoso, a bola não segurava lá na frente, parecia, a frente do Asa parecia uma parede, onde você bate a bola e ela volta. Eu até comentei sobre isso, mas pelo menos nesse jogo agora, contra Jacuipense e ontem, aliás, desculpem, no sábado, diante da formação da Juazeirense, a bola já segurava mais lá na frente. O Asa conseguiu também, outro detalhe, diminuir os espaços dos seus setores, defesa, meio campo e ataque. Já não permitia tanto ao adversário, no caso a Juazeirense, se movimentar. Então são pontos importantes dessa evolução do time do Asa. Mostrou mais compactação, teve mais posse de bola, porém pecou no quesito finalização. Foi um jogo muito aberto, onde o Asa teve chances claras de marcar, porém pecou porque não chutou. E eu vou citar aqui um lance primordial, um lance que até o Jota ficou nervoso lá no banco, gritando chuta, chuta, e o atleta não chutou. Aquele lance, Tony, aos 42 minutos aproximadamente. Eu acredito que era o Massinho, né? Que ia descendo pela direita. Exato, 42 minutos. A bola, o Asa ganhou a bola pelo meio, tocou pro lado direito. O Massinho, livre, poderia ter chutado. O que é que o Massinho fez? Tocou pro companheiro que vinha chegando. Ele demorou. Marco Antônio, ele demorou a definir. Marcos, eu vi esse lance aí. Isso. E me chamou a atenção, porque o Massinho recebe a bola dentro da grande área, pelo lado direito. Isso. Ou seja, quando ele para, ele já matou toda a evolução do Asa. Era, né? Pra ter batido isso, logo. Ele para e faz o giro, aí dá o Marco Antônio. O Marco Antônio, pra completar, rata a bola. Por sorte, tomou a falta. Furou, por sorte, sofreu a falta. Mas o Massinho é quem
numa linguagem bem direta, mata o ataque do Asa. Matou o ataque do Asa. Ele poderia ter finalizado, era lance para ele finalizar. Aí houve a falta, na sequência da falta, lance de perigo, mas o Asa não aproveitou a falta. Mas o lance do Marcinho, ele foi realmente lance de finalização. Era ali o lance para ele finalizar. Então é a situação do Asa. Realmente teve essa evolução nesses 2 pontos. Mais posse de bola, segurando a bola lá na frente, inclusive, compactou-se mais, diminuiu os espaços, mas precisa ser um time que finalize mais, que chute a gol. Essa é a realidade. Muito bem, e com essas imagens aqui do NN Play, lógico, o Jota pode começar a analisar novamente essa Juazeirense, porque o próximo confronto é com ela, no Coraci da Mata Fonseca, diante de todos o seu torcedor, e a gente viu uma Juazeirense, Cláudio Barbosa, com o Dadinha descendo pela direita, o próprio Érico Júnior deu muito trabalho, ao Dutra pelo setor de ponta direita. Realmente a maioria das jogadas do Alvinegro foi pelo aquele lado direito. O Júnior que jogou no CRB, né? Exatamente, Viderlan Araújo. Então a maioria das jogadas da Juazeirense foi mais pela ponta direita em cima do Alisson Dutra. Viderlan Araújo tá com a gente também comentando aí esse jogo, Viderlan. Eu não posso falar muita coisa, eu vi hoje os melhores momentos do NN Play, inclusive com imagens muito boas, né, do trabalho que foi desenvolvido, né, pela nossa equipe no interior da Bahia. Eu posso somente, em cima dessas palavras que o Jota concedeu na entrevista coletiva e feita pelo nosso Everton Luiz no final de semana, depois do longo voo rasteiro até Juazeiro, na Bahia, eu poderia dizer o seguinte, que o Jota, ele está realmente com prestígio. E nós precisamos pensar que, apesar de toda essa situação, e eu sou um dos primeiros a dizer que o Asa vem realmente com uma série de partidas assim, que precisa vencer, né? São muitos jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, mas tudo tem conspirado, não sei até quando, mas tudo tem conspirado para que o Asa possa continuar na liderança do grupo. Agora, ao mesmo tempo que o Asa não vence e permanece na liderança do grupo, os times que se encontram lá embaixo, eles começam também a formar aquele bolo na parte de cima em busca das 4 vagas. O exemplo de tudo isso é o CSE. CSE, por exemplo, que era uma equipe que estava ali na parte de baixo, um dos últimos colocados, hoje já tem 10 pontos, está 1 ponto atrás da equipe do Asa. Então isso significa que para cada equipe, e o Asa tem as metas, como o CSE tem as metas dele também na competição, mas se faz necessário vitória. Agora, analisando o trabalho do Jota em si, o Jota continua invicto, né, no comando técnico do Asa, né, desde que foi efetivado como técnico, ou não? Sim. Foram 2 empates. Pois é, continua invicto, né? Vai para esse jogo que para mim é um teste de fogo para ele no próximo domingo, como ele mesmo disse, precisa vencer. E não vai ser aqui nenhum desrespeito ao adversário, mas precisa vencer para poder reafirmar essa fase que ele vive como técnico, que tem se encaixado com o elenco do Asa, para que a equipe possa recuperar o caminho de vitórias na Série D do Campeonato Brasileiro e não correr riscos, porque na situação que se encontra, o que pode acontecer? O Asa pode, em uma rodada, dependendo, não estou dizendo hoje, mas estou dizendo que pode, em uma rodada, se continuar, por exemplo, mantendo essa ideia de o time não vencer e os adversários da parte de baixo continuar somando, fazendo pontos, encostando, o Asa pode correr o risco de chegar, por exemplo, a uma condição de sair da primeira colocação e parar em quinto. Entendeu? Então essa situação acaba realmente assim, é uma razão que nós temos que colocar, que é ponto favorável para o Asa, mas precisando entender que agora se faz necessário sim uma condição de vitória por uma questão de necessidade. Para o time, por exemplo, se desgarrar desses times que se encontram na parte de baixo, né? Principalmente as equipes que concorrem, por exemplo, por uma dessas 4 vagas da Série D. A briga do Asa não é com o Atlético de Alagoinhas, não estou falando aqui do Atlético de Alagoinhas, tá certo? O Atlético de Alagoinhas é o lanterna do grupo. Nós não estamos falando exatamente dessa briga. Não diria nem que é contra o Sergipe também, que se encontra lá embaixo, na classificação geral. Mas do Sergipe para cima, né, quando se fala, por exemplo, das equipes para cima, aí vem Jacuipense, vem o próprio CSE, Juazeirense, vem outras equipes que estão hoje disputando o Lagarto também que está nesse processo. Aí acaba sendo realmente uma briga direta, né? Pelo menos 5 equipes ali, 6 equipes brigando pelas 4 vagas. Então acaba sendo realmente o Santa Cruz, esqueci de citar o Santa Cruz também nesse processo. Eu acho que do Santa Cruz assim, pra cima, Viderlan, todo mundo briga. De forma direta. Com certeza. A briga não é com o Sergipe hoje, a briga do Asa, nem com o Atlético de Alagoinhas, é com o Santa Cruz pra cima. Verdade. Porque hoje 3 pontos separam o Santa Cruz, que é o 6º colocado, do Asa, que é o primeiro, que tem 11.
E o Santa Cruz tem 2 vitórias, o Asa tem 3. Entendeu? A vantagem do que o Asa tem hoje de liderança foi o que a equipe conseguiu fazer, e com méritos, nas 3 primeiras rodadas da competição, que quando a equipe venceu, nas 3 primeiras rodadas da competição, quando venceu o Atlético de Alagoinhas na estreia, quando venceu o Santa Cruz, quando venceu o Sergipe, ponto. É isso que vem mantendo hoje esse diferencial de liderança do Asa. Agora, preciso reconhecer que o trabalho do Jota é um trabalho que a equipe não vem perdendo, não está vencendo, pelo menos esses 2 jogos que ele comandou, mas também não vem perdendo, ou seja, não está comprometendo. Se nós olharmos friamente em termos de resultados, porque eu não gosto muito de avaliar por resultados, mas se nós avaliarmos por resultado, aí a situação que nós estamos falando aqui e vendo, por exemplo, em termos de ação dentro de campo, eu diria o seguinte, que o Asa, hoje ele não perde, tá, beleza, ele não tá perdendo, não tá ganhando também, mas ao mesmo tempo ele começa a ver as equipes que até 2, 3 rodadas se encontravam na parte de baixo da competição, encostar, por exemplo, na pontuação que ele tem, que ele possui. Então eu vejo que essa situação de vitória é uma questão de necessidade mesmo, na próxima rodada, no próximo final de semana aí em Arapiraca, contra essa mesma equipe da Juazeirense no próximo domingo. O Jota, em entrevista na sexta-feira, aliás, na quinta, que nós usamos também na sexta essa entrevista, com exclusividade inclusive, o Jota deixa bem claro essa questão da como é que eu posso dizer, dessa gordura que o Asa não tem mais. Ele deixa bem claro na entrevista de sexta-feira que essa gordura que o Asa não tem mais e da dificuldade desse grupo 4. Né? Porque o Asa até então tinha essa gordura. E eu cheguei a dizer aqui algumas vezes, acho que até sexta-feira, inclusive, eu cheguei a dizer que eu vi o Asa com possibilidade de classificar com uma rodada de antecedência, com 1 ou 2. Mas depois dessa rodada que fechou os jogos de ida, eu não vejo mais. Hoje não. Hoje não. Pelo cenário, hoje não. Exatamente. Até sexta-feira, o Asa, até o jogo de sábado, o Asa tinha possibilidade de classificar ainda com 2 rodadas de antecedência. Hoje, esse cenário já mudou, porque tá todo mundo embolado. Do 8º colocado, que é o Santa Cruz, conforme você disse, são 3 pontos. Então, assim... Do sexto colocado. Do 6º colocado, com 8 pontos, eu só inverti. Então, assim, são 3 pontos. E aí, com esses 3 pontos, do ponto de vista matemático, você vai ter que ir para a última rodada e ver os critérios de desempate. Não classifica mais, a meu ver, de forma antecipada. A não ser que tem uma sequência de novo de 3 vitórias e de novo os outros clubes empatem os jogos. É porque na verdade tá muito, se a gente observar aqui, só o CSE venceu, então tá muito empate. Se você for olhar do primeiro, equilibrado, tá muito equilibrado. Se você observar da primeira rodada até agora, a 7ª rodada, tá muito equilibrado, tem muito empate. Mas por isso que o CSE venceu com o Atlético de Alagoinhas perdendo um pênalti, né? Exatamente, que poderia ter sido empate também aí. Então, assim, tá muito empate, tá muito equilibrado. Se você observar aqui, o primeiro com 11, o segundo com 11, o terceiro e o quarto com 10, aí vem Juazeirense correndo por fora com 9 pontos, é o 5º colocado, aí vem 8, 6 e 5. Quem tá mais distante é o Atlético de Alagoinhas, mas o Atlético de Alagoinhas também pode ter chance ainda de classificação. Mas não classifica mais não, Tony. Mesmo faltando 7 jogos, o Atlético de Alagoinhas e Sergipe não classifica. Só pra você ter ideia, se o Atlético... de uma arrancada absurda. Mas se o Atlético da Alagoinhas venceu o CSE agora, final de semana, agora já dá um pulo pra 8. Eu tô dizendo, já sobe. De uma arrancada absurda. Mas é justamente isso que eu tô dizendo. Uma arrancada muito boa. O que eu falo, e aí eu acho que é o que o Vidaran tá querendo falar também, é a sequência dos resultados. Porque não adianta você vencer na próxima rodada e depois você não ter a sequência. Mas é exatamente isso. O Asa teve uma sequência de 3 vitórias e agora parou 4. Qualquer outro clube pode acontecer a mesma coisa. Exatamente isso que eu quero dizer, entendeu? Santa Cruz não se classifica. Pode falar, Wellington, entra aí na jogada. O Cardeal acabou de falar aí 2 times. E inclua, por favor, Santa Cruz não se classifica, definitivamente não tem time para se classificar, infelizmente. Eu não vou incluir o Santa Cruz por um motivo apenas. Se você pegar elenco do Atlético de Alagoinhas, pegar o elenco do Sergipe, é infinitamente inferior do que o elenco do Santa Cruz. E no Atlético e no Sergipe eu não vejo nenhuma notícia de contratações. E no Santa Cruz eu tô vendo. Então assim, pode evoluir. Então são 8 pontos. 8 pontos, eu acho que é muito precoce ainda cravar o Santa Cruz. Eu cravo, posso até errar, como todos nós podemos errar aqui, mas eu cravo hoje que não classifica Atlético e Sergipe. Esses 2 não classificam.
Eles estão correndo mais por baixo, isso desde o início do campeonato. Agora sim, eu concordo. Eu não tenho essa coragem, não. Não me arrisco a dizer que o Santa Cruz. Eu não me arrisco a dizer que o Santa Cruz está fora, não. Eu ainda também tem muita coisa para acontecer. Mas o Hélio é corajoso tem um prestígio, demais. por exemplo. Tem um prestígio do Santa Cruz, é nada. Isso é uma provocação barata do Hélio, eu conheço. Conversamos ontem sobre isso. Ontem não, no sábado. Isso é uma provocação barata. Mas eu vou dizer um negócio pra você. Eu não me arrisco não, porque eu entendo que existem muitas coisas envolvidas nesse grupo. E olha, pelo amor de Deus, não estou aqui criando teorias de conspiração contra ninguém, não. Eu tô falando o seguinte, que existe muita coisa envolvida nesses bastidores que muitas vezes nós sequer somos capazes de imaginar. Então, assim, quando se fala, por exemplo, de um jogo em que o Santa Cruz vai atuar em casa, que vai ter apoio, por exemplo, de uma torcida naquele estádio José do Maciel, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O jogo do CSE, para mim, foi um alerta. Para mim, foi um alerta claro de que existe, por exemplo, um apelo muito grande para que o Santa Cruz passe para a próxima fase da competição e que venha brigar pelo acesso. Eu acho que o torcedor do Santa Cruz, eu acho que a diretoria do Santa Cruz e a Federação Pernambucana de Futebol, elas não suportariam, essas três situações que citei, não suportariam o Santa Cruz ficando, por exemplo, numa primeira fase da competição para disputar uma Série D ano que vem de novo. Então, por isso que eu digo que tem muita coisa envolvida e que as equipes que correm, por exemplo, contra o Santa Cruz, elas precisam mostrar muito mais do que futebol. O CSE, volto a dizer, é um exemplo disso, porque não faltou bola no CSE jogando contra o Santa Cruz lá no Arruda. Ou faltou bola? O Tony estava lá, você estava lá, Cláudio Barbosa estava lá. Jogou muito. O Cláudio Barbosa estava lá também nesse jogo? O Asa jogou uma das melhores últimas partidas que realmente o Asa jogou, foi lá, realmente jogou muito bem. O CSE lá, alguém daqui foi? Alguém da nossa equipe? Não. Não, né? Pois é, mas o CSE não faltou bola não, porque viu os melhores momentos do jogo. É claro que é até leviano o cara chegar e dizer que só tá tirando um parâmetro de melhores momentos, mas vi que o CSE teve chances claras para poder vencer o Santa Cruz lá dentro e não venceu. E aí veio aquela história do apagão. E pra aquela você, história que ninguém vai poder também trazer com clareza. E pra você ver 2 pontos em relação ao CSE. Cardial, dá licença, só um minutinho. Em relação ao time do Santa Cruz, eu acho que o Wellington Martins, Viderlan Araújo, todo mundo tá esquecendo que o Santa Cruz teve, pra mim, o seu principal desfalque. Não atuou nessa partida. No jogo de ontem, contra o Sergipe. Lá vem. Foi o eletricista. O eletricista não jogou. Lá vem, não sabia. Desligaram os refletores. Bom, então assim, faltou isso. Em relação a 2 pontos do CSE, que eu acho do CSE, primeiro, acho que o CSE, eu disse aqui no início que o planejamento do CSE foi errado e foi errado, mas o CSE tinha um time considerável, tecnicamente falando, não é um time ruim. Se a gente parar para analisar, é um CSE que é muito igual ao Asa, do ponto de vista técnico. Muito igual, eu não vejo diferença nenhuma, disparidade nenhuma da qualidade técnica. Eu não vejo nenhum nesse grupo com superioridade, eu não vejo todos eles iguais, mesmo nível. E tem um outro ponto no CSE que eu acho que vai dar essa arrancada, que depois que o Betinho chega, o Betinho organiza taticamente esse time. Ele organiza taticamente esse time. Eu acho que o CSE consegue a classificação, não vai ser fácil, como não vai ser fácil pra ninguém, mas acho que o CSE consegue a classificação pela organização tática hoje do Betinho, porque o erro que foi feito foi corrigido. Não tô falando a questão porque tirou o técnico X e veio o técnico Y, não é isso, porque me parece que o CSE encontrou a forma de jogar, e depois da chegada desse profissional que não joga, mas atua muito bem fora de campo, do Alex Lima, ele organizou a situação do ambiente, que era um ambiente carregado. O ambiente do CSE, um ambiente carregado, de acordo com informações que eu obtive, carregado. Então, assim, quando o Alex Lima chega, ele organiza esse ambiente. Daí você tem um ambiente mais leve, um ambiente mais saudável. Isso pode refletir dentro de campo. Em relação ao que disse o Viderlan, do peso do Santa Cruz em todos os aspectos, a gente sabe que o Santa Cruz hoje é um gigante do Nordeste, apesar de estar extremamente mal financeiramente, mas é um gigante do Nordeste o Santa Cruz. Desse grupo aí do Asa, quem já esteve na Série A? Só o Santa Cruz, mas ninguém passou nem na porta. Imagine entrar na Série A, só o Santa Cruz, e mais de uma vez inclusive na Série A.
Então, assim, ele é o gigante desse grupo, é ele, o Santa Cruz. O Santa Cruz está nessa situação hoje pelo erro de percurso, falta de compromisso, de comprometimento de quem assume o Santa Cruz. Agora, a questão da energia, que o Viderlan diz, ali foi um alerta. E foi. Deu o quê? Ali? O CSE fez um AUE, não, vamos mandar documento para a CBF, a federação também entrou na mesma pilha. Dá em nada, pô, não dá em nada. E não dá porque, com todo respeito, se você vai para a balança, quem é que tem mais peso? O Santa Cruz tem muito mais peso. Desse grupo 4, tem mais peso é o Santa Cruz. Pelo fato de já ter passado numa Série A, de uma série de coisas. Não dá em nada. Se fosse contra o Flamengo, nem eletricista tinha no estádio, era só no controle remoto aqui, ó. Só pra gente finalizar. Para evitar qualquer tipo de suspeita. Só pra gente finalizar aqui, o árbitro da partida lá, Asa, o Alvinegro e também a equipe da Juazeirense foi o Ranilton Oliveira de Souza, maranhense. O outro árbitro é o Luiz Henrique, que apitou aqui, também era maranhense. Aí houve aquele choque inicialmente, a gente até comentava sobre esse grande confronto aí lá, e realmente uma ótima arbitragem do Ranilton lá, né? Isso, então realmente Juazeiro foi uma ótima arbitragem. Estavam falando de arbitragem aí, porque é do estado do Maranhão, a Juazeiro, Tony? Exatamente, porque na verdade o árbitro que apitou aqui, o CSE e a equipe do Asa, houve aquele confronto, BO. Então houve muita discussão, erros de arbitragem, e aí realmente surgiu aquele... Que o cara já ia mal intencionado pra lá, né? Não, surgiu no início, olha, o cara é maranhense também, mas vamos ver a situação da arbitragem, como é que vai ser, e realmente foi uma ótima arbitragem, o árbitro nem apareceu praticamente aí no jogo. Muito observando esse tipo de coisa assim, eu vou dizer, tem uma cena clássica, né? Do filme Tropa de Elite, Cláudio Barbosa, que diz o seguinte, né, Cláudio? Cada cachorro, né? Aquela história, né? Então, o que acontece? Cada árbitro que vem comandar uma partida, ele tem a sua oportunidade de mostrar o serviço. Quem pensa que o cara, porque o estado do Maranhão, Federação Maranhense, ou porque enviamos uma representação, vai ter o corporativismo, se o árbitro fizer uma coisa dessa, ele é um imbecil. Porque eu não vou comprar uma briga que não é minha, pô. Exemplo, o Wellington Martins é convocado para fazer uma transmissão. Aí ele faz um monte de trapalhadas na transmissão. Aí vai o Viderlan também para fazer a mesma transmissão. E quando chega no outro dia, o Viderlan vai fazer um monte de trapalhada porque o Wellington recebeu uma notificação pelas trapalhadas que fez. Não, meu irmão, porque aí quem vai ter que responder sou eu. Então é aquela coisa, cara, não precisa você estar levantando essas ideias, entendeu? Eu vejo que no futebol brasileiro ainda existe uma cultura de criar teorias de conspiração em relação às coisas que não existem, sabe? Eu não entendo que o árbitro vai entrar em campo para poder roubar. Eu também. E outra porque coisa, ele tá sendo burro. Outra coisa que eu vou mais além, que pra mim é um complexo de inferioridade enorme, seja lá de quem for. Aí sai lá a relação da escala do árbitro. O Wellington Martins, eita, tá ferrado. O Itapipoca do Ceará, porque o Wellington Martins é quem vai apitar. Isso é complexo de inferioridade. Quem tem que mostrar que vai ganhar, vai ser, é o time. Se o time jogar bem e fizer os gols, o árbitro não vai nunca decretar uma derrota. Se você faz o gol, se você joga bem. Outra coisa. A gente fala muito, porque a arbitragem errou, porque prejudicou ali, fez assim. Tá. Nós falamos isso enquanto analistas. Agora, o que tem no relatório do analista da arbitragem? Foi a Lídia Poliana. Foi analista. O que é que tem? Aí precisa saber. A CBF, quando ela vai fazer uma análise sobre a postura do árbitro, sobre a postura do árbitro, a CBF ela vai analisar o que a imprensa falou ou o que chega de documento oficial para ela. Isso é enxugar gelo, é chover no molhado, meu irmão. O que vale é o relatório da arbitragem. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, a gente já estourou um pouquinho aqui, daqui a pouquinho a gente retorna para falar muito mais de futebol, tá certo? Parece aqueles bandeirinhos da Fórmula 1. Parece bandeirinha da Fórmula 1, Wellington Martins. Daqui a pouco a gente volta, o Wellington vai falar, eu vou deixar você falar, Wellington. Em nome de Pitu NPDC, Coringa e PagBet.com. Nesse final de semana, olha, o Clube de Regatas Brasil encerrou a 9ª rodada na 13ª colocação com 10 pontos. Para o clássico de quarta-feira contra o CSA Mazulão Mutange, o técnico Daniel Paulista não vai contar com o zagueiro Gilvan e o lateral esquerdo Guilherme Romão. Os jogadores estão suspensos e com isso Iago Mendonça e Brian são os prováveis substitutos. O volante Iago fala do tempo de preparação, uma vez que o Galo só jogou na última terça-feira e o CSA teve jogo no sábado. Vamos trazer para você as informações.
Eu vejo não como descanso, mas eu vejo como preparação. A gente tem um tempo de preparação para o jogo do CSA maior do que eles têm com o contrário, né? Então a gente vai procurar usar esse tempo aí como preparação, entender melhor o estilo de jogo do professor Daniel, que é o que a gente quer otimizar nesse tempo aí maior que a gente tem. E justamente o Daniel vem cobrando, né, nessa semana de preparação que vocês tiveram, vem cobrando para ajustar a defesa, a condição física, como é que está sendo essa conversa com ele? Então, ele fez ajustes, vamos dizer assim, pontuais, né, do que ele pensa, do que ele entende de futebol, que foram muito bons para a nossa equipe, mas a principal coisa que ele cobrou foi a mudança de atitude. E eu creio que isso foi nítido, então isso fez a nossa equipe melhorar bastante, tanto que a gente vem de 2 vitórias e a gente quer manter essa pegada aí com esse tempo para assimilar o trabalho dele. Pô, vocês no momento de volta, teve aquele vídeo que foram divulgados, vocês cantando, emocionados com essa reviravolta que o time vem tendo. O quão importante é essa união do grupo, esse momento de descontração também, para voltar a engrenar as vitórias? Então, a união ela sempre existiu. O que não estava existindo era o desempenho e os resultados. Então, com os resultados vindo, o ambiente fica mais leve, fica mais propício para esse tipo de situação. Então, mas eu acho que a união ela sempre existiu, como eu disse, ela não estava existindo, era o desempenho e o resultado, e agora está tendo os dois. Muito bem, tá aí pra você o Iago comentando junto com a gente aqui na NNFM, no NN Play. Também o CSA é o 11º colocado com 11 pontos. Para o clássico contra o CRB não terá o meia Gabriel, que vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Moza Santos faz uma avaliação da importante vitória diante do Novo Horizontino. Como vocês todos sabem, assim, era um momento que nós estávamos patinando e o resultado era muito mais importante do que a atuação propriamente dita, mas na minha opinião nós tivemos um desempenho por 70%, 80% do jogo, assim, um bom desempenho, na minha opinião, um controle importante assim, do jogo. E aí como é normal até nesse momento, os últimos 10, 15 minutos depois do gol, principalmente, nós perdemos um pouco o controle do jogo e aí eles tiveram ainda mais uma chance, mas faz parte, é um time que é muito bem treinado, que vem bem na competição, em alguns momentos você vai conceder alguma coisa, mas mais do que tudo era importante vencer hoje. Então, só que ver como são as coisas são engraçadas, né? A gente estava no Z4, agora você já citou até G4, né? Então, mas é uma loucura. Eu particularmente assim, o campeonato só acaba em novembro, tem muita coisa para acontecer. Eu penso única e exclusivamente no CRB, né? Então, agora descansar, a partir de amanhã já pensar no CRB e nem tanto em classificação, porque tem 90 pontos em disputa, 87 pontos em disputa, é muita coisa que vai acontecer ainda. CSA voltou a ter um grande batedor de falta, pela segunda vez o Luquinha desequilibrou aí, fez o gol. E o Rodrigo voltou a marcar, né? Isso é muito importante para esse momento do CSA, para esse estágio, essa motivação para os dois. O Brasil, a nossa equipe é carente de batedores de falta. O Brasil hoje é carente de batedor de falta, né? Inclusive a seleção brasileira não tem um batedor de falta específico, né? Então o Luquinha, o segundo gol dele na temporada, e um gol importante, né? Que abriu ali o caminho da nossa vitória, e feliz por ele. Então feliz pela vitória, pelo desempenho, pela entrega. Nunca faltou entrega desses jogadores e talvez nos últimos 10, 15 minutos nos faltou um pouco mais de lucidez, que é normal para o momento, e tenho certeza que essa lucidez durante os 100 minutos ela vai vir com os resultados positivos, eu não tenho dúvida disso. E agora nós temos um adversário novamente duro pela frente e vamos nos preparar, descansar bem. A gente já vai concentrar 2 dias antes justamente para pensar no clássico. Muito bem, tá aí pra você o técnico do CSA, o Centro Esportivo Alagoano, falando da vitória importantíssima diante da equipe do Novo Horizontino. O Wellington Martins está com a gente também para comentar também sobre esse grande confronto. Daqui a pouco eu chamo o Viderlan Araújo e a gente entra no debate aí, né, Wellington? Vitória importantíssima que você também narrou. Se o CSA perde esse jogo... Então estamos ouvindo ainda o Wellington Martins, tá? O áudio não tá vindo pra cá, né? Ainda. Acho que tá não, agora sim. Tá vindo agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo, Wellington. Chegou agora? Agora sim. Tá, então, eu tava falando o seguinte, que o CRB venceu a equipe do Sport e criou, podemos falar da seguinte forma, criou um processo positivo mentalmente em coletividade com os jogadores. Passou uma pressão para o CSA, que jogaria em casa contra a equipe do Novo Horizontino, que se o CSA não vence esse jogo, eu não sei como o CSA chegaria para jogar com o CRB
seu maior arquirrival no futebol hoje alagoano e brasileiro, claro, dentro de um Z4, vendo o CRB lá em cima na 11ª posição, não sei como psicologicamente o CSA viria esse jogo, que é um clássico importante, é um clássico que vai, para mim, um divisor de águas, que vai dizer muita coisa. Eu acho que esse gol aí foi fundamental para o Lucas Marques. Não foi esse não aí, foi antes, depois. Então assim, eu acho que foi fundamental para a equipe do CSA vencer. Oi? Esse foi o Lourenço que bateu. Lourenço, né? Então, eu acho que foi fundamental, importante o CSA vencer a equipe do Novo Horizontino, que viu uma ascensão muito grande, mas agora eu vejo o clássico 50% para cada. Eu acho que tanto o CSA quanto o CRB tem possibilidades de vencer o jogo. O CRB, repito, vem uma ascensão muito grande, depois que o Daniel Paulista chegou são 2 vitórias, ele não sabe o que é empate, não sabe o que é derrota, e o CSA que parece que reencontra a sua vitória diante do seu torcedor e parece que vai dar bons ânimos daqui para frente, mas ainda vejo um CRB levemente melhor que o CSA psicologicamente e dentro de campo também, porque o meio de campo do CSA, eu até perguntava ao Viderlan, quem é um cara que queria a bola para o Rodrigo Rodrigues, quem é um cara que faz a bola chegar no Lucas Barcelos, quem é um cara que está ali no meio de campo para ser o articulador. Então assim, eu sinto essa dificuldade ainda no CSA. Já no CRB, parece que deu liga o time, parece que o Daniel achou a fórmula do sucesso, e eu acho que o CRB uma vantagem muito pequena para cima do CSA nesse clássico quarta-feira. Muito bem, Viderlan Araújo, apenas 1 ponto separa aí o CSA na 11ª e o Clube de Regatas Brasil na 13ª posição, não é isso, Viderlan? É um momento muito difícil, né, para o futebol de Alagoas. Nós estamos acompanhando as duas equipes fora do Z4, da CSA e o CRB, mas ao mesmo tempo uma margem mínima, né, de vantagem em relação aos times que se encontram realmente na zona de rebaixamento. No caso do CRB, por exemplo, já pode ser superado por um dos últimos times da competição se vier a perder para o CSA. E o CSA tem 11 pontos. Claro, a vitória sobre o Novo Horizontino se fazia necessária, era uma questão também de necessidade. Falei em questão de necessidade no bloco anterior, quando mencionei o Asa, pela necessidade que tem a vitória, e o CSA também tinha a necessidade de vencer o Novo Horizontino. Fez um bom primeiro tempo, sim. No segundo tempo ficou mais preocupado em administrar a vantagem. E aí você pode estar se perguntando, torcedor, ou vocês aí na bancada, mas Viderlan, não teve méritos a equipe do Novo Horizontino? As mexidas promovidas pelo técnico Alan Al, de certa forma, isso também precisa ser levado em consideração. Mas vejo que no momento das mexidas que o técnico Moza Santos promoveu no CSA, eu vi uma queda de rendimento e uma preocupação muito maior do CSA em querer administrar a vantagem. O volume de jogo do Novo Horizontino gera uma situação notória, mas o CSA vencia por 2-0. O Novo Horizontino, ele não martelou tanto, não exigiu absurdamente do goleiro Marcelo Carné, mas eu diria que passou um bom tempo trabalhando a bola no campo de defesa do CSA, tentando encontrar espaços. E esse tempo de pensar o jogo é uma situação que o CSA poderia ter valorizado. Eu acredito que a questão do equilíbrio, quando o jogador tem a lucidez, pegar, por exemplo, como o Gabriel, que é um jogador que levanta a cabeça, que procura a melhor opção, que sabe onde fica o melhor companheiro para poder fazer o passe, e acho que nessa situação faltou um pouco no CSA no jogo do último sábado. Venceu, ok, mas o torcedor não ficou muito satisfeito. Pela vitória, sim, mas com o desempenho no segundo tempo, muitos torcedores, as imagens da emissora que transmite a competição, elas foram claras, de torcedores chateados, reclamando, por exemplo, do desempenho da equipe no jogo. Em relação ao jogo de quarta-feira contra o CRB, eu acho o seguinte, o CRB também vem de 2 vitórias sofridas. Venceu o Londrina pelo placar de 1-0 e venceu o Sport também pelo placar de 1-0. Para mim, os dois times chegam em condições iguais para esse jogo. Não estou em cima do muro, não estou colocando aqui uma situação de ficar isento do processo, mas vejo que são duas equipes que têm situações muito parecidas na competição, até na maneira de jogar. Se vocês lembram, por exemplo, contra o Sport na terça-feira passada, amanhã fará uma semana, no jogo que seria segunda e passou para terça-feira, o técnico Daniel Paulista colocou uma situação nova no CRB, com 3 zagueiros, o Wellington Carvalho, o Gum e o Gilvan. Não é verdade? No sábado, o Moza também promoveu essa mesma mudança na concepção em termos de modelo de jogo, trazendo 3 zagueiros, Lucão, o Wellington e o Douglas.
no setor de defesa. Então acho que a situação vai ficar bem por aí. Os técnicos, eles não devem abrir mão dessa proposta com 3 zagueiros, com liberação dos 2 laterais. O CSA, perdendo o Gabriel, perde também a qualidade na criação, e aí vai ter que depositar essa qualidade em outros atletas para a composição do setor de meio campo. O Oswaldo deve voltar para esse jogo, o Giovani deve começar a partida no setor de meio campo com essa saída do Gabriel, porque entre o Giva Santos e o Giovani, eu acredito que todos aqui somos unânimes, que o Giovani tem mais bola do que o Giva, não é? Então vejo que o Giovani deve começar o jogo no setor de meio campo ali do CSA, e aí a criação vai ficar com responsabilidade daquele que para mim ainda continua devendo, que é o Lourenço. Se ele for mantido, por exemplo, entre os titulares, acho que é um jogador que vai ter a responsabilidade de conduzir a bola, e pelos lados do campo o CSA deve manter pelo menos a condição que nós acompanhamos no jogo de sábado, até porque o Moza não vai ter tempo para trabalhar. Eu diria que nesse quesito o calendário foi mais favorável para o Daniel Paulista. O Daniel Paulista teve uma semana fechadinha para poder trabalhar, porque o CRB jogou na terça e só vai voltar a jogar na quarta-feira. Então teve uma semana fechadinha para poder trabalhar. O Moza não. E pegou uma partida muito complexa com o Novo Horizontino, com um gramado bastante escorregadio, um jogo em que choveu bastante, que o CSA teve que mostrar muita disposição para poder conquistar a vitória. Então esses aspectos colocam de fato o CRB numa possibilidade de chegar melhor preparado para o jogo, mas vejo que a situação de momento dos dois times é uma situação de igualdade. E se tivesse que apostar, eu apostaria no empate em 1-1 no jogo da próxima quarta-feira. Muito bem, tá aí pra você a opinião de Viderlan Araújo, Eduardo Cardel, sobre esse grande clássico aí. Chega aí, páreo mesmo aí, como tá falando o Wellington e o Viderlan Araújo, pra você no destaque. Pra mim, eu concordo plenamente com o que o Viderlan falou, com o que o Wellington falou. Acho que não tem favorito. Vejo também, enxergo dessa forma que o CRB vive apesar de estar na tabela lá embaixo, abaixo do CSA, mas dentro de campo eu vejo o CRB mais organizado do que a equipe do CSA, um pouco mais organizada a equipe do CRB, vejo dessa forma. Vejo que o CRB tem uma certa vantagem nessa questão da qualidade da organização tática dentro de campo. É como se, o próprio Wellington falou, é como se o Daniel Paulista tivesse encontrado a fórmula do CRB jogar. E o Moza, ele ainda procura essa fórmula. Lógico que o CRB precisa de muitos ajustes, ainda precisa, mas acho que é um clássico que vai ser bem igual. Não tem favorito pra mim e a tendência de fato é ser empate. Muito bem, Everton tá com a gente também para opinar sobre esse clássico de quarta-feira, o jogaço do Estádio Rei Pelé na capital alagoana, né, ô Everton? É verdade, com certeza, Tony Lima e a todos que acompanham agora a nossa participação. Será um jogo daqueles bastante decisivo, eu digo no aspecto de que o CRB, né, vai querer essa vitória, o CSA da mesma forma, mas sabemos que a situação do CSA ela é mais complicada. Se vencer o clássico, eu acho que vai dar aquela levantada até na questão, né, de autoestima dos jogadores. Então eu acho que vai ser um jogo desta forma, sempre disputado, como sempre foi os clássicos envolvendo os dois clubes. Um jogo que a gente sabe que normalmente não se acontecem muitos gols. Normalmente ali é 1-0, 2-1, 1-1, aquele empate. Espero que seja um bom jogo e que o torcedor que compareça possa sair satisfeito. Claro que cada torcedor, de acordo com o seu clube, vai querer mesmo a vitória do CRB ou do CSA. Mesmo que não seja aquele grande futebol, é vencer, somar os pontos e esperar que aquela maré melhor possa vir, Tony. Muito bem, agora dando uma ligeira olhada aqui na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro lidera com 22, segundo aí vem o Vasco da Gama 17, o Cruzeiro lidera aí e dispara, né? Bota 5 no Vasco da Gama, 5 pontos, aí depois da 9ª rodada fechada. O terceiro é o Bahia é o terceiro colocado com 16, o quarto é o Sport Recife com 15, e aí vem o Grêmio colou, né? O Grêmio tá aí na 5ª colocação com 13 pontos, o Novo Horizontino, que perdeu para a equipe do CSA, permanece na 6ª colocação, tá todo mundo por ali. Viderlan Araújo, e a gente dizia aí, né? Cruzeiro, Vasco, Bahia, Sport, Grêmio, os times considerados aí da Série A da elite do futebol brasileiro, tá ali encostado, os 5 primeiros começaram aí a se desenhar, e o Cruzeiro já praticamente disparando, né, Viderlan? O Cruzeiro, ele conseguiu realmente emplacar uma boa série. A campanha do Cruzeiro é muito boa, né? Cruzeiro, por exemplo, dos 27 pontos possíveis, o Cruzeiro conseguiu fazer 22, né?
Então, ou seja, mostra realmente uma vantagem muito boa, um trabalho muito consistente, número de vitórias dispensa comentários, são 7 vitórias, enquanto os outros times, no caso o Bahia tem 5 vitórias, o Cruzeiro tem 2 vitórias a mais, se tivéssemos que falar em critério de desempate. Então, dispensa comentários o Campeonato Brasileiro, pelo menos nesse início, que o Cruzeiro tem feito. Já vai despontando aí com uma equipe que vai tentar, pelo menos nesta temporada, fazer aquilo que muitos torcedores esperavam nas temporadas anteriores. Pelo menos 2 temporadas que o Cruzeiro jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, essa é a terceira, a equipe não conseguiu fazer. No caso do Vasco, para mim é uma surpresa. O trabalho que o técnico Zé Ricardo tem feito é um trabalho que passa uma certa segurança, mas ao mesmo tempo o Vasco ele não consegue fazer apresentações que convençam o seu torcedor. É aquele time muito mais de entrega do que de qualidade. É um time que é dependente do Nenê, que tem uma qualidade acima em relação aos outros jogadores, e os demais atletas do elenco muito aplicados. Essa sequência de resultados positivos que o Vasco vem tendo no Rio de Janeiro, 4 jogos seguidos de vitórias em São Januário. O Vasco venceu a Ponte Preta por 1-0, venceu o CSA por 1-0, venceu o Bahia por 1-0 e venceu o Brusque na última rodada por 2-0. Isso para mim tem sido o diferencial do Vasco da Gama. Jogando em casa, vencendo os seus jogos. E se nós pegarmos esse parâmetro do Vasco e trazer para o CSA e para o CRB, é aí onde a gente começa a perceber que os nossos times eles se encontram nesta posição. Por quê? Porque eles já perderam pontos, e pontos consideráveis em casa. O CRB perdeu para o Náutico, o CSA empatou jogos aqui em Maceió também, principalmente aquele jogo em 0-0 com o Operário. Então esses tropeços em casa têm sido assim primordiais para o momento dos nossos times. E falando da presença dos clubes mais estruturados do futebol brasileiro nesse momento na Série B, isso para mim traz uma ideia de que para a vida dos nossos clubes será uma condição muito complicada daqui para frente, porque se nós analisarmos a capacidade de investimento dessas equipes em relação aos outros times, acaba sendo realmente bem mais nítido que quando a batata começar a assar, quem tem mais possibilidade, mais capital de ir ao mercado para buscar contratações serão as equipes mais estruturadas. Então eu vejo que é o momento mesmo dos clubes de Alagoas, eles precisam demonstrar essa preocupação para conquistar resultados positivos e sair realmente desse quadro incômodo que se encontra, muito mais próximos do Z4 do que até mesmo do G4, do grupo das melhores equipes da competição. Muito bem, tá aí para você a gente discutindo aí a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Fala, Eduardo. Em relação a esse investimento que o Viderlan fala, que vai ser um pouco mais à frente, para o caso do Vasco, mais ainda, porque o Vasco a partir de julho já poderá ter oficializado a venda, né? A 777, né? Então assim, aí a partir de julho o Vasco SAF, né? Exatamente, vai ter a SAF, vai ter um investimento maior e já está confirmado inclusive valores desse investimento, né? Inclusive essa semana ou na próxima semana já acontece a votação. A direção do Vasco até emitiu uma nota hoje, eu vi no Twitter, pedindo para que os sócios compareçam para organizar a questão cadastral, pagamentos, para poder participar da votação. Então a partir da próxima semana já acontece isso e a partir de julho o Vasco vai poder contratar quando abre o mercado, a partir do dia 18, e aí vem um investimento maior. Acho que o Vasco passa a ter um potencial na Série B muito grande depois da SAF. Se não trouxer o Vinícius Júnior, não adianta. Adianta. Tenha muita calma nessa hora. Se não trouxer o Vini Malvadeza, não adianta. Tem que ser muito dinheiro, viu? Tem que ser muito dinheiro. O Vini tá jogando demais. Wellington, você tá jogando muito. Diga, Wellington. Fala, Wellington. A camisa do Everton hoje tá feio. Eu gosto quando ele vai de azul, cara. É. Sim, mas tá falando sobre Vinícius Júnior. Deixa o menino Everton em paz. Peraí, Vinícius Júnior pra... Eu nem entro nesse método. Vinícius Júnior pra o Vasco? Tá de sacanagem o Viderlan, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Ô, Tony, o Everton, depois que... O Everton, já que falou do Everton, eu tava guardado isso aqui, essa pérola, para um momento de passagem. Mas depois que o Everton parou de arriscar os resultados do CSA, o CSA voltou a vencer. A verdade é essa, É verdade, viu? É verdade. Eu acho que não, acho que o seu arquivo aí tá invertendo os resultados que eu falo. É verdade. Eu acho. Mas o azul, Wellington Martins, a camisa eu gosto muito, tá sempre aqui, ó. Essa é minha preferida, viu? Essa camisa aqui, esse casaco de frio, né? Que tá esfriando muito por aqui. Tá sempre aqui, viu? Não quer dizer que é CSA, né? Eu não, sou torcedor do futebol.
NN Play. Para você que está ligado com a gente, um abraço, nosso muito obrigado. WhatsApp 82996398389. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu Mania de Brasileiro, NPDC, Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer. Coringa Forte como povo nordestino, pagbet.com, seu site de apostas esportivas. O CSE vence Atlético de Alagoinha virada e ocupa a 4ª colocação da Série D. Everton Luiz já trazendo pra gente mais informações do CSE. É verdade, Tony Lima, um resultado muito importante para as pretensões do tricolorido para chegar à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do último sábado sobre o Atlético de Alagoinhas, vale lembrar que o time marcou gols em todos os jogos desta competição, o que é um retrospecto muito bom na questão do ataque do time. Lá na zaga, no setor defensivo, a gente sabe que ainda é necessário alguns ajustes para evitar sustos em determinadas partidas, mas o técnico Betinho tem trabalhado também bastante essa situação. Torcedor compareceu, deu aquela força, o time saiu levando aquele susto, perdendo por 1-0, depois conseguiu então na segunda etapa os 2 gols que deram a vitória. Um foi marcado através do Júnior Timbó de pênalti e depois de uma linda cobrança de falta, ele acertou então o lado direito do goleiro, que ainda pulou, se esticou, mas não alcançou e a bola foi morrer praticamente que no ângulo do goleiro adversário. Ali o CSE fazia o seu segundo gol. Com relação ao adversário, teve ainda um pênalti, como foi falado agora há pouco pelo Viderlan Araújo. Esse pênalti, o jogador acabou batendo na trave e aí o CSE contou desta vez com a sorte. Para mim, algumas oportunidades que ele chegou até a empatar ou perder o jogo, ele não teve, né? Essa sorte, esse momento ao seu favor, e agora se tornou então diferente. Uma hora a coisa precisa mudar. O time escalado pelo técnico Betinho foi com o goleiro Jefferson, o lateral direito Renato, os 2 zagueiros, o Salazar e o Hugo, e o Isaldo, lateral esquerdo. O meio-campo teve Madison, o jogador Vargas, o Luizinho e o Júnior Timbó. Na frente, o Rômulo e também o Matheus Regis. O Amaral, o Pitbull, homem de marcação do meio-campo, ficou de fora, cumpriu suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. E após esse resultado, hoje eu tive a satisfação de encontrar, né, o Luizinho, meio atacante em Palmeira dos Índios, bati um longo papo com o jogador que é natural do Rio Grande do Sul e agora está cada vez mais se sentindo em casa, porque é a segunda oportunidade, a segunda passagem pelo time de Palmeira dos Índios. E essa vaga da Série D, você estava no time no ano passado, quando conquistou juntamente com aquele elenco. Agora é pensar em conseguir uma classificação à próxima fase da competição. Olha quem está comigo aqui, o meio atacante Luizinho do CSE. É um prazer, uma satisfação te receber aqui pra gente dar uma volta nas ruas de Palmeira dos Índios. Tudo bem, Luizinho? Tudo bom. Que legal, cara. Eu queria iniciar você falando um pouquinho lá do início da tua carreira, porque eu sei que lá atrás você teve uma convivência muito boa com o Gabriel Pensador, né? O cantor. Isso aí mesmo. Começou, né, naquela época onde ele começou com esse projeto, né, e onde eu moro lá, né, Esteio, né, região metropolitana de Porto Alegre, tinha um clube, né, Novo Horizonte, que até então era só base, um clube meio amador ainda e que se profissionalizou. E aí nesse tempo ele gostou, né, foi lá dar uma olhada, gostou, teve a parceria ali e aí gostou de mim e mais dois jogadores. E aí levou nós pro Rio de Janeiro, aí começou, né, tudo, foi minha primeira viagem, né, pra jogar assim mesmo, então foi uma experiência bem legal, né, lá onde tudo começou aí, e aí depois foi indo, né. O Luiz Humberto Dutra Santos, o Luizinho, começou como meio atacante, porque cada jogador tem uma história, né? Tem aquele que começou até como zagueiro, depois encontrou outro talento, foi ser atacante, no teu caso. O meu, eu comecei mesmo no futsal, né? Jogava futsal, só que depois comecei a querer correr muito, eu vi que a quadra já não era mais pra mim, né? Espaço pequeno e aquilo de piso e toque, movimenta, piso e toque. E aí os caras até zoavam, tem que largar, tem que fazer o que o professor tá pedindo. Eu falei, não consigo, quero driblar, quero correr. E aí foi onde começou, né? Aí saí, fui pro campo,
comecei como um atacante, né? Um atacante mesmo de velocidade pelos lados. E aí depois eu comecei a ficar querer mais participar do jogo, armando. E aí nisso eu desci para o segundo volante. Fui segundo volante no Novo Hamburgo, né? Meu primeiro ano de júnior no Novo Hamburgo. Só que eu voltei de novo com a minha mania, né? De querer driblar e tal. O treinador naquela época lá falou, não, desse jeito não dá, porque eu quero que dê 2 toques na bola, dê 3 toques na bola. E aí começou a avançar de novo, fui para o meio campo de novo, comecei a criar e tal, e comecei a querer ir pro ataque de novo, e aí voltei como um meio atacante, e da forma que eu tô jogando agora, na verdade foi o professor Jaelson, né, ano passado, que colocou e deu certo. E aí eu fui pro Sergipe, fui depois o professor Jaelson, né, ano passado, que colocou e deu certo. E aí eu fui pro Sergipe, fui depois para Manaus, e aí foi dando certo aí. E agora estamos de meia direita, né, um meio atacante ali. Agora nesse time, Luizinho, do CSE, que você foi titular no último jogo, venceu por 2-1. Dentro de casa, com a presença do torcedor. Nesse teu retorno, você pode dizer que esse time, esse grupo, é mais forte do que aquele que estava no ano passado, até porque é uma Série D. Sim. Cara, é difícil falar assim, né, mais forte ou mais né, em determinadas posições, tudo, porque o ano passado na verdade eu não conhecia muitos jogadores ali, né, e esse ano eu já conheço, de ter jogado também ano passado contra, né, a Série D, própria Série D, estadual e tudo. Mas, cara, é forte, o grupo é muito bom, mas lógico que algumas posições assim também não dá para comparar, né, jogador ano passado, esse ano, mas acredito que esse ano o grupo que tem muita chance de chegar, né, eu vejo muita qualidade ali, né, um grupo unido, como era também ano passado. Aí, então, o jogador Luizinho tive essa oportunidade hoje pelas ruas de Palmeira dos Índios, gentilmente aceitou aí o nosso convite e além de bater esse papo aí muito legal, daqui a pouco a gente vai, dentro do espaço aqui possível no programa, reproduzir a segunda parte desse bate-papo, que aí ele fala um pouco mais sobre a família, deixa um pouquinho o futebol de lado, mas o torcedor também gosta de conhecer, né, esses bastidores, como vive, como é o jogador no dia a dia, fora das suas atividades também em campo. Isso é muito legal. Como ele disse, no início da carreira, ele teve ainda como empresário o cantor, né, o Gabriel Pensador, que também é compositor de muito sucesso nesse Brasil. Tony. Muito bem, tá aí pra você o Everton trazendo pra gente as informações do CSE, do tricolor de Palmeira dos Índios, que venceu. É isso, venceu e venceu de virada. A gente vai trazer agora os nossos comentaristas pra gente comentar aí sobre esse grande confronto. O único time na rodada, né? Na rodada 7ª que venceu aí dentro da competição, começando aqui com Cláudio Barbosa, venceu com propriedade, entrou no G4 a equipe do CSE, né? Muito importante essa vitória porque o CSE precisava desse resultado. O CSE chegou num determinado ponto em que ele estava passando, digamos assim, uma pressão já. Porque ele já havia vencido, mas fora de casa, aí veio a situação da derrota para o Santa Cruz e essa vitória em casa era importante e ela aconteceu. Mas o jogo foi muito complicado, foi de virada. Meu amigo, Série D não tem moleza. Série D, todos os jogos são assim. A lição da Série D, ela é clara. Você tem que fazer o seu dever de casa e roubar pontos. Esse roubar pontos fora de casa é o famoso empate, onde você leva um ponto e tira 2 de teu adversário. A realidade é essa. Série D não tem essa de jogo bonito, jogo de toque de calcanhar, aquele joguinho de triangulações, não. É garra também, é disposição. Claro, se você puder unir as duas coisas, ótimo, mas o essencial é a garra e a disposição. E isso, pelo que a gente tem observado, não tem faltado no CSE de Palmeira dos Índios. Então, resultado muito importante pro tricolor, entrou aí na zona de classificação e bom para Alagoas, que nós temos aí o Asa liderando o grupo, o próprio CSE na 4ª colocação. E para fechar o meu comentário, falando especificamente sobre esse jogador, o Luizinho, para mim, uma grande contratação feita pelo CSE. É um jogador rápido e quando ele cai ali pelo lado esquerdo,
o time adversário tem muita dificuldade para marcar, um jogador muito veloz. Muito bem, vamos para o Wellington Martins, agora tá com a gente também. Ele falava logo no início aí do seu destaque aí sobre a questão dos dois clubes de Alagoas, e o Cláudio acabou de falar no Asa também, encarando aí. Vamos para quem tá com a gente agora é o Viderlan, é isso? Tá bom, tá certo. Viderlan Araújo. Não, é porque o Marco Aurélio fica aqui, roteiro. O Marco Aurélio fica aqui. Não tá, caiu. O Wellington não tá mais com a gente. Quem tá agora é Viderlan não tá. Quem tá... Grande Marco Aurélio. Então vamos pular agora, vamos para o Viderlan Araújo. Viderlan, o que você achou dessa vitória aí do CSE gigantesca lá no Juca Sampaio? Foi uma vitória que o CSE precisava para poder entrar definitivamente na briga por uma das 4 vagas da Série D do Campeonato Brasileiro, né? O jogo foi muito complexo, muito difícil para o CSE que vai ter agora a possibilidade de jogar fora de casa e já sabe muito bem o que ele vai ter a enfrentar, né? Porque teve oportunidades de vencer, fez os gols, verdade, mas ao mesmo tempo o Atlético de Alagoinhas também teve a oportunidade de tirar pontos. Então, ou seja, vai ser realmente uma partida muito difícil, mas pelo momento e por tudo que o CSE viveu, o Cardeal ele disse que no bloco anterior que o Betinho tem feito um trabalho muito consistente no CSE. Eu ainda preciso ver isso, eu confesso. Eu não vi nenhuma partida inteira do CSE, né? Não acompanhei nenhum jogo do CSE nesta Série D. Mas o que eu percebo, avaliando, por exemplo, melhores momentos do jogo, ouvindo as informações dos comentaristas, das pessoas que participam, por exemplo, das transmissões na íntegra, o que eu sinto no CSE é uma falta ainda de confiança no aspecto defensivo. Melhorou. Nós não estamos dizendo que não melhorou. Melhorou sim. Só que nós precisamos ir além dos resultados, né, Tony, no nosso comentário. E isso muitas vezes acaba incomodando, porque quando nós ficamos, por exemplo, em cima dos comentários de resultado, venceu, tá bem, perdeu, tá mal, eu acredito que essa profundidade, ela precisa muitas vezes chegar ao torcedor de uma maneira daquilo que nós estamos imaginando como tese. Eu acho que o CSE ainda tem tomado muitos gols na competição. Vem levando muitos gols da competição. O ataque do CSE é uma coisa impressionante. O Wellington até conversava comigo sobre isso. Acho que nós estávamos voltando de viagem no sábado e ele falava, cara, é impressionante. O ataque do CSE, se não estou enganado, é o melhor ataque da Série D. Mas ao mesmo tempo a defesa também toma muitos gols. É uma coisa difícil de explicar. Então, essa falta, por exemplo, de regularidade defensiva no CSE pode prejudicar o andamento da equipe na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso, para mim, é um ponto preocupante. Porque do mesmo modo que o ataque vem marcando, se o ataque não marcar, é quase certa a ideia de que a defesa vai tomar. Então, nós estamos falando só, beleza, ganhou do Asa, 3-2, tomou 2 gols. Entendeu? Mas venceu o Viderlan o jogo, beleza, venceu o jogo. Venceu, por exemplo, a equipe do Atlético de Alagoinhas, 2-1, tomou outro gol. Então, se você faz o levantamento, e aí o Marco Aurélio, tenho certeza que com a classificação geral da Série D, ele tem esses dados precisos da quantidade de gols que o CSE tomou e ao mesmo tempo a quantidade de gols que o CSE marcou, eu diria que é uma campanha que deixa, sim, uma incerteza, uma dúvida muito grande do que será daqui para frente pela fragilidade que a equipe apresenta na parte defensiva. E eu digo isso sem querer colocar nos ombros somente dos defensores essa responsabilidade. Mas o que eu quero dizer é que na parte defensiva o CSE tem tomado muitos gols e isso é fato. Muito bem, tá aí pra você as informações, detalhes também, a gente falando aqui desse CSE, do Tricolor, e realmente é isso mesmo. Eduardo Cardeal, a gente já comentando aqui desse grande confronto, o CSE foi o único time aí que venceu nessa rodada, né? E realmente já entrando aí no G4 da competição do grupo A4 da Série D. Como eu disse, eu vejo o CSE no mesmo nível dos outros times que estão acima dele. Não vejo disparidade nesse grupo, é um grupo muito igual em todos os aspectos. Acredito que o CSE consegue essa classificação. Aliás, os 2 de Alagoas conseguem essa classificação para a próxima fase. Eu não tenho dúvidas disso, pelo que o CSE vem atuando, pela organização, conforme eu já disse inicialmente, está acontecendo agora, né? Foi corrigido em tempo hábil o erro cometido no planejamento
E agora o CSE, a meu ver, está deslanchando. Acho, inclusive, que o CSE classifica ao final desses jogos de volta desse retorno. Muito bem, tá aí pra você todas as informações, todos os detalhes do CSE. O CSE que tá aí brigando, tá no G4, na 4ª colocação, com 10 pontos ganhos. Você ligado com a gente, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, 8 horas e 22 minutinhos, WhatsApp 829-9639-8389. Tem galera, tem junto com a gente por aqui. Vem de lá, galera. As informações a partir de agora também. Galera sempre participando. Boa noite, Cláudio. Boa noite pra todos. O que acontece, cara? O Asa não chuta. Tem a oportunidade de fazer o gol e o Asa não chuta. Rapaz, o Asa tá... O problema do Asa, quando chega na grande área, não chuta. Chutasse, cara, fazia o gol, né? Bola nos pés dos caras. Os caras têm preguiça de colocar a bola no fundo da rede. Boa noite pra todos aí da bancada e boa segunda-feira pra todos aí. Muito bem, tá aí pra você uma ótima segunda-feira pra você também. Só pra gente comentar esse áudio, Cláudio Barbosa, realmente era isso que a gente tava dizendo, tanto na jornada como no final do jogo. O Asa não chuta. Foi o que aconteceu com o próprio Massinho. Ele segurou a bola, passou o Marcos, a gente já debateu isso aqui. E realmente alguns lances, o ataque do Asa não arrisca, né? É verdade, inclusive já aqui no começo do programa foi o tema também, ou seja, o problema do Asa, articulação, falta o articulador, aquele cara para pifar os homens de frente. No jogo contra a Jacuipense o Asa criou, no jogo contra a Juazeirense o Asa criou, teve as melhores oportunidades, mas não chuta. Na hora do vamos ver, criou, chega na cara do gol, toca de lado, né? Recomeça a jogada, não chuta. É isso que o Asa tem que fazer, tem que chutar a gol. E também mandando um abraço aqui pra você, tá aqui conosco também no WhatsApp da galera, mandou só a mensagem por escrito, o Elisa Eldes que tá acompanhando a gente, o Ivanildo também acompanhando, o Wellington Vieira lá no bairro do Planalto também acompanhando o Futebol Show da NN. Muito bem, só um detalhe pra gente finalizar aqui esse primeiro áudio também, o próprio Jota, né, o Jota ele dizia também na entrevista, ele dizia que não teve tanto tempo hábil assim pra treinar finalizações, ele disse que acredita por essa semana ser cheia, vai treinar mais finalização com a equipe do Alvinegro. Agora 20 horas e 24 minutos, tem mais um ouvinte, vem de lá, galera. Boa noite, Cláudio Barbosa. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tony. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da NN. Aqui é o Wallace de Canafechra do Cipriano, município de Giral. Estou ligadinho no NN Play todos os dias, assistindo o programa de vocês. Valeu aí, abraço. Eu e meu pai Cícero. Muito bem, Wallace Cícero, um abraço pra vocês aí em Giraldo Postiano, obrigado, beijo pelo carinho da audiência, galera sempre participando, obrigado, todo mundo sempre curtindo a programação. Agora 8 horas e 25 minutos, em nome de Pitu NPDC, Coringa e PagBet.com, a Série A, vamos agora mudar pra Série A, a elite do futebol brasileiro, o Flamengo venceu o Fluminense de virada, com destaque para o goleiro Hugo e do meio atacante Andreas. O técnico Paulo Souza falou da importância dos dois jogadores na partida. É claro que pesa e de todos aqueles que nós temos gostaria de ter essa mesma continuidade, já foi expressa ao Bruno, já falámos sobre isso. Claro que não depende só de nós, depende do jogador, depende do clube, do seu clube também, por isso são dois jogadores que trabalham todos os dias. E faz parte exatamente desse processo, é estarem prontos para poder ajudar a nossa equipa, o Flamengo, a ganhar. E já sobretudo no jogo contra a Católica, o Andreas faz um jogo extraordinário, para mim um dos melhores, sem dúvida, e hoje foi determinante, como o Hugo, mas sobretudo foi determinante, e o que tem vindo a ser determinante é a capacidade que a equipa tem de procurar ser feliz. E nós temos estado a trabalhar consistentemente para podermos ser felizes, e hoje, com esta sinergia que eu falei inicialmente, conseguimos ser felizes, e se conseguirmos manter essa mesma sinergia, com certeza vamos estar muito mais próximos de ganhar títulos importantes.
Muito bem, tá aí para você o técnico do Flamengo falando desse jogo que aconteceu ontem, o Fla-Flu, né, no Rio de Janeiro, e a gente já vai trazer os nossos comentaristas para comentar esse grande confronto aí. Realmente eu tive a oportunidade de assistir esse jogo aí e realmente foi um jogo muito pegado, mais um clássico muito disputado lá no Maracanã ontem à noite. Já chegamos de viagem também, né, de Juazeiro, lá no finalzinho da tarde, mas eu acompanhei ainda esse grande confronto clássico entre Flamengo e Fluminense. Um jogo muito pegado. Depois teve outras declarações do Felipe Melo, o Gabigol também ironizando o David Braz no final do jogo. Então, assim, um jogo muito conturbado. É o clássico, né? Lógico. Então a gente aguardando realmente um grande clássico, e foi o que aconteceu. Mas ainda a torcida do Flamengo ainda muito inconformado também com a equipe, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo ainda jogou muito bem, colocando o Fluminense realmente praticamente assim em algumas oportunidades na roda, mas no segundo tempo 2-1 foi de virada, né? Lógico, o Cano abriu o placar, né? Logo em seguida o Andrés no segundo tempo acabou empatando e depois o Gabigol fez o gol da virada, mas o Flamengo completamente se retrancou no campo defensivo e o Fluminense contra-atacou, partiu pra cima, quase chega a um empate, poderia chegar até a virada, né? Porque realmente o Flamengo ficou encurralado no campo defensivo. O técnico Paulo Souza acabou recuando, colocando mais um zagueiro, ficaram 3 zagueiros, ficaram o Rodrigo Caio, o Pablo que entrou, né? E realmente, e também ainda o Davi Luiz. Então ficaram 3 zagueiros lá atrás, acabou se retrancando a equipe do Flamengo. Então o torcedor do Flamengo ainda tá um pouco frustrado ainda com essas mexidas do técnico, porque ao invés de colocar mais atacantes, partir para fazer outros gols, como era de praxe outros treinadores, o treinador acaba se retrancando, ficando lá no campo defensivo. Viderlan Araújo, junto com a gente também agora, a Série A do Campeonato Brasileiro tem novo líder, Palmeiras, segundo o Atlético Mineiro, terceiro é o Corinthians, o quarto colocado agora é o Coritiba, o Coxa. É isso, Viderlan Araújo, falando um pouquinho agora também da elite do futebol brasileiro. Muito bem, daqui a pouquinho a gente entra com o Viderlan. Cláudio Barbosa, só pra gente deixar um pouquinho rapidinho aqui, falar sobre um pouquinho a Série A do Campeonato Brasileiro, e são os 4 primeiros aí, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, o Coritiba também chegando por ali com 13 pontos, e ainda com 13 tem São Paulo, Inter, Atlético Paranaense com 12, Botafogo com 12, e o Flamengo chegando agora também encostando com 12. É verdade, e eu vou fazer o seguinte, já que estamos falando de Série A, você já falou da parte de cima, eu vou falar da parte de baixo da tabela. Eu estava lendo uma matéria hoje que me chamou muita atenção. Veja bem, futebol cearense. Ceará já está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Fortaleza, primeiro ano de Libertadores, já está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Ou seja, na competição internacional ou nas competições internacionais, Ceará e Fortaleza estão sobrando, estão muito bem, obrigado, já classificados para as oitavas de final, tanto na Copa quanto na Libertadores. Agora, no Brasileiro, as 2 equipes estão na zona de rebaixamento. Quarta-feira agora as 2 se encontram. O Dorival Júnior pelo Ceará, o Voivoda pela equipe do Fortaleza, é o Clássico Rei. O Fortaleza está numa situação pior que o time do Ceará. O Ceará está quase saindo da zona de rebaixamento. O Fortaleza é o lanterna e foi sendo feito um levantamento. Vamos lá. Séries A, B e C. Elas 3 são disputadas em pontos corridos. Cada uma delas tem 20 clubes. Então você soma, dá 60. Dessas 60 equipes da C, da B e da A, o único clube que ainda não ganhou foi o Fortaleza. É o único clube que ainda não venceu, somando as 3 séries. E o Fortaleza, pelo que me parece, está dando preferência mais a Libertadores. Claramente. É um caso complicado também, viu, Cláudio? Estão apostando no seguinte, estão apostando na competição internacional e que vai dar para livrar a cara se mantendo na Série A. Não é bem por aí, porque você começa a perder tempo, as rodadas vão acontecendo, os de cima vão ganhando, meu amigo, daqui a pouco vem o desespero. Você nem que seja na última rodada a gente garante um 16º lugar. Não é bem por aí que a banda toca. De repente você se complica de vez. E hoje, no momento da séries A, B e C, que são disputadas em pontos corridos, cada uma delas com 20 clubes, desses 60 clubes,
apenas o Fortaleza ainda não venceu. É uma situação complicada. O Fortaleza tem apenas 2 pontos na competição, né? É complicado. O primeiro é o Palmeiras, tem 15. São 13 pontos de diferença já. É verdade. Então, quantos pontos tem o primeiro fora da zona de rebaixamento? O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cuiabá, tem 8 pontos. Aí você já observa, você tem 2 contra 8. São 2 jogos, 6 pontos, né, pra disputar. Mas aí o Cuiabá, digamos que você ganhe 6. Ah, beleza, consegui. Aí o Cuiabá vence também. Exato, Aí na outra você ganha de novo, mas o Cuiabá ganha de novo também. Aí na outra você ganha novamente, mas o Cuiabá ganha de novo. Aí começa o desespero. Beleza, tá aí pra você, a gente comentando também a Série A do Campeonato Brasileiro aqui na NNFM, no NN Play. Galera, muito obrigado a você pelo carinho da audiência. 20h32 em nome de Pitu, NPDC, Coringa e PagBet.com. Vamos ao rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Fala, Wellington, chegou por aqui o Wellington Martins. Vem de lá, Wellington. Posso lhe fazer uma pergunta, Tony? Pode sim, com certeza. Não fuja nem fique em cima do muro. Ah, beleza. Quem vai ser o campeão brasileiro da Série A pra você? Campeão brasileiro da Série A, tá muito disputado, viu? Tá muito disputado. Eu não vou fugir não. Pelo menos inicialmente tá Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e o Flamengo vai encostar. Eu tenho certeza disso. Esses são os 4 aí que vão brigar no pelotão de cima. Se você disser hoje, não vou fugir não. Não vou não. Eu só tô dizendo que os quatro clubes, eles estão brigando no pelotão de cima da frente. Mas hoje cotado para ser campeão brasileiro é o Palmeiras em primeiro e o segundo Atlético Mineiro. Pra mim. Por que não o Flamengo, meu irmão? O Flamengo tá muito inconsistente. Não, tô pipocando não. Que conversa bonita a sua, não, viu, Tony? Não tô pipocando, conversa não é porque bonita, o Flamengo... eu tô já chorando aqui também, o Flamengo viu? Tá muito inconsistente, só isso, é por isso. Muito inconsistente o Flamengo tá. Tá certo. O Flamengo tá muito inconsistente. Quer que eu chore também de peninha, não? Não precisa não, mas é porque realmente o Flamengo tá muito inconsistente. O Flamengo... E ganhou ontem do Fluminense. Agora tá caladinho. Mas é exatamente isso que a gente tava comentando agora na matéria passada do Flamengo. O Flamengo venceu, mas não convenceu. O Flamengo no primeiro tempo até que jogou bem. No segundo tempo recuou completamente. Ficou com 3 zagueiros. O Paulo Souza. E aí, todo jogo ele escala um time diferente. O Paulo Souza. O Flamengo esse ano não merece ser campeão. Não mesmo. Por isso que eu tô dizendo, ou Palmeiras ou Atlético Mineiro vão vencer mais uma vez aí o Campeonato Brasileiro. Quanta lucidez dos meus amigos rubro-negros. Aliás, não é mais futebol show. Eu estou aqui no Ninho do Urubu, aqui ao lado de 2 rubro-negros aqui, rapaz. Eu tenho um pensamento só um pouquinho diferente, coisa pouca, pra mim. O campeão é o Botafogo, tá na briga o Corinthians e o Santos. Botafogo não vai ficar nem entre os 10. Botafogo não vai ficar nem entre os 10. Meu pensamento é um pouquinho diferente de vocês. Nem entre os 10 o Botafogo vai ficar. O Wellington Martins tá vermelho de rir ali. No final do ano a gente conversa. Mas é por aí mesmo, viu, Tony, que você tá colocando, viu? Não, é verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Palmeiras, aí Atlético Mineiro, Flamengo correndo por fora. Desses aí o Flamengo corre por fora. Só que o Flamengo é Flamengo, né, velho? Não, lógico, pode chegar. Mas do jeito que tá jogando, o Flamengo não tem bola pra ser campeão. O Flamengo não tem bola pra ser campeão brasileiro. Isso aí realmente não só sou eu que tô vendo. Não teve um tudo, ano. É realmente olha, análise, Tony, né? Não teve um ano, Tony, que o Flamengo era o que menos merecia e terminou com o título brasileiro. 1992. Flamengo não merecia aquele título de jeito nenhum. Deu uma arrancada da parte final pro campeonato, que eu vou dizer uma coisa pra você. Exatamente. Ganhou do Vasco. O Vasco era pra ter sido campeão brasileiro em 1992, cara. E eu vou dizer uma coisa pra você. Aquele jogo ali que o Regis tomou um gol frango, o goleiro do Vasco tomou um gol, meu irmão. O Júnior Capacete bateu uma bola defensável. Os caras da torcida do Vasco quebraram o carro do goleiro todinho, meu irmão, do Regis. Nunca mais o cara conseguiu se equilibrar na carreira. E por que eu tô dizendo essa história de 1992? 30 anos já, né, bicho? 30 anos, olha só. Novinho, viu? Pois é, o que eu tô falando dessa história de 30 anos? Porque o Flamengo é Flamengo, cara. Campeonato de pontos corridos, ele promove isso. Hoje quem tá despontando é o Atlético Mineiro e Palmeiras. É verdade. Mas que daqui a pouco esse time do Flamengo, que também eu concordo com vocês, eu não estou discordando não, eu concordo que o Flamengo hoje, por exemplo, para mim é um elenco cansado, é um elenco com a validade vencida. Tem muitos jogadores que já não conseguem render, por exemplo, o que já renderam com a camisa do clube. Agora,
É Flamengo, né, velho? A história do Flamengo fala por si só. Sou vascaíno, mas preciso reconhecer também isso. É verdade, por isso que eu falei da inconsistência do Flamengo, né? Joga um jogo bom, outro ruim, um jogo bom, outro ruim, e realmente a gente vê aí as arrancadas, principalmente o Palmeiras invicto do campeonato na Libertadores e realmente líder no Campeonato Brasileiro. Então a gente já vê aí realmente o alcance do Palmeiras e o Atlético Mineiro correndo por fora, que realmente é um dos melhores ataques do Brasil, o Atlético Mineiro. Olha, a vida do Grêmio se complica a cada minuto que passa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na 9ª rodada empatou por 0-0 com a equipe do Vila Nova de Goiás e fechou o mês de maio sem vencer. O técnico Roger Machado está bem, mas bem pressionado. Ele falou a respeito da situação do clube na competição. Sincero, eu sempre sou nas minhas avaliações, né? Nunca faltei com a sinceridade nelas. O que eu faço é contextualizar o que acontece dentro do campo. Eu penso que, embora não tenhamos feito um bom jogo, criamos oportunidades suficientes para vencer. Um primeiro tempo um pouco mais equilibrado, em que o modelo conseguiu gerar oportunidades da gente marcar alto, com jogadores leves na frente, pressionar. Sofremos um pouco, né, com as bolas longas e o pivô do centroavante. E à medida que o tempo foi passando, obviamente que você não transforma em gol e a ansiedade vai tomando um pouco mais de conta dos atletas, né? O adversário jogando em casa pelo ímpeto, né, do fator local, né, vai buscando encontrar alguns espaços que a gente acabava deixando, né, e já no segundo tempo com as mudanças, né, no primeiro momento em característica de jogador, depois mudando a estrutura, né, a gente se expôs um pouco mais, mas mesmo não fazendo um bom jogo, penso que concluindo uma das oportunidades, inclusive o gol anulado, né, que no nosso entender não houve a falta do Vila Sante, a história poderia ser do outro, mas o que a gente conta é quando a bola é na rede e é válido, né? Então, com a sensibilidade que me é peculiar, eu penso que nós temos que produzir mais, né? Ou melhor, ter mais equilíbrio. A produção foi suficiente, né? Mas estamos dependendo ainda muito da individualidade para definir a partida a nosso favor. Muito bem, tá aí pra você o Roger, já que a equipe do Grêmio empatou com a equipe do Vila Nova, a gente trazendo pra você todas as informações aí, todos os detalhes também do Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente vai trazer mais informações agora do Alvinegro, Eduardo Cardeal já está com a gente por aqui, né? A gente vai trazer mais informações agora na passagem segunda do Asa Gigante, 20h46, em nome de Pitu, NPDC, Coringa e PagBet.com. Não, a gente confirma, viu, Tony, que o Moraes Meia, que foi anunciado na última semana, acho que na quinta-feira, a gente anunciou aqui o Moraes, que a direção do Asa tinha emitido a informação que o Moraes era novo jogador do Asa para a sequência da Série D. E naquela ocasião eu disse, deve se apresentar na segunda-feira, deve iniciar os treinamentos na segunda, porque já tinha falado que iria iniciar, e eu não cravei porque o Asa não anunciou oficialmente o jogador. E aí acontece que hoje o jogador passou por um exame, que é tradicional, normal, exame de avaliação, quando você chega ao clube, e foi detectado no jogador uma lesão na panturrilha, em uma das panturrilhas. E foi o que motivou o Asa a não permanecer com o atleta. Por isso que na quinta-feira eu não cravei a contratação dele, porque não havia sido algo oficial a apresentação dele, não estava confirmada como para ser oficializada na segunda-feira. E aí hoje foi emitida essa nota com essa lesão na panturrilha, o que o jogador não vai permanecer no Asa. Isso fez com que o Asa desistisse e voltasse ao mercado da bola em busca de um jogador para essa posição, que é no setor de meio campo. Então o Moraes não vai mais pro Asa. Muito bem, Viderlan Araújo, Moraes não vem mais para a equipe do Alvinegro. Nós conversávamos sobre essa situação do risco, né, Tony? Vocês lembram disso? Exatamente. Da situação que nós conversávamos sobre o Moraes, do risco que era, por exemplo, do Moraes por conta desse tempo de inatividade. E eu acho que porque o Asa precisa agora, eu não vejo como nada mais justo do que o jogador reconhecer e o Asa também entender que mesmo que ele tenha essa qualidade, mas ao mesmo tempo ele não pode ser assim, um cara dentro daquilo que o Asa tem para agora, como um motivo de espera, uma aposta para uma Série D do Campeonato Brasileiro. Ele é um bom jogador, tem qualidade, sim, claro, isso dispensa comentários. E o Asa tem que aproveitar esse tempo
para poder buscar um jogador preparado para o mercado. Isso é um prenúncio do que o Asa poderia enfrentar. E se o Moraes, por exemplo, depois de passar um período de recuperação dessa lesão na panturrilha, ele voltasse a ter uma nova lesão? Então, assim, é um risco que o Asa teria pela frente. Então, a direção do Asa está certa. Eu sei que existe todo um apelo, o torcedor estava querendo demais o Moraes com a camisa do Asa. Eu digo isso com um parâmetro que nós temos a participação desses torcedores através do nosso chat, através das mensagens via áudio pelo WhatsApp, mas não dá para você ficar esperando um jogador com a Série D em andamento. Terminou a primeira fase da Série D, né? Os jogos de ida agora, né? Final de semana, né? Exatamente. É isso. É isso, cara. É isso. Como é que o Asa vai apostar num jogador, né, que pode ter outras lesões e que já chegaria para poder se apresentar machucado? E não é culpa do Moraes, gente, eu quero dizer. Sim, aí... Não é culpa de ninguém nessa história. Não tem culpados, né? O jogador estava prestes a ser anunciado oficialmente. Primeiro ia passar pelos exames, para depois ser anunciado oficialmente. Se o Asa fica com um jogador com uma lesão na panturrilha, você tem mais 7 jogos para concluir a primeira fase da competição. E aí o Asa precisa do atleta para ontem. Você vai perder tempo. No mínimo a recuperação aí de mais 2 semanas por aí. Ele ficaria em torno de 3 jogos. De 2 a 3 jogos. A gente tá colocando aqui sem saber o grau da lesão. Exatamente. Sem saber o grau da lesão. Pode ser uma lesão tipo 1, um exemplo, né? Grau 1, grau 2. Grau 1, grau 2, grau 3. Se for uma lesão mais elevada, que ninguém sabe. Só sabe que ele tem uma lesão na panturrilha. Mas especificamente que tipo de lesão é, tempo para recuperação, a gente não sabe. De repente, vamos botar essa média aí do Tony, 2 jogos. 40 dias de recuperação, vamos botar assim, Cardel, e aí? Acabou em tese, acabou a primeira fase. São 5 jogos. Terminou a primeira fase. 40 dias de recuperação são 5 jogos, pô. Segunda fase mata-mata, ninguém sabe o que é que vem pela frente. Ninguém sabe o que é que vem pela frente. Então, assim, é você jogar o dinheiro, não desmerecendo o atleta, mas o custo-benefício. Custo-benefício. É verdade, realmente. E outra coisa, depois que o cara se apresenta que assinou o contrato, meu amigo, aí todas as responsabilidades físicas vai passar da instituição. Vai ter que assumir com tudo, né? A equipe seria, né? A equipe tudo não pode dispensar. Exato. Não pode dispensar, então seria de uma responsabilidade muito grande da diretoria do Asa contratar um jogador machucado. Nós já vimos alguns casos emblemáticos no futebol de Alagoas assim, mas a direção do Asa, nesse caso, agiu de uma maneira muito correta. Está machucado, não tem condições de vir, pelo momento da competição. Se a competição fosse até o final do ano, ainda valeria a pena para poder esperar, mas a competição não é até o final do ano, daqui a pouco acaba a primeira fase da Série D. Exatamente. E o Asa realmente não pode estar esperando a recuperação do Moraes. É verdade. Cláudio Barbosa também opinando aí sobre a não vinda do Moraes, mas o torcedor queria muito, né, Cláudio? É verdade. Aí, de acordo com a própria nota, foi citada aí pelo Eduardo Cardeal, o jogador sentiu esse problema antes de vir para o Asa, né? A situação foi essa. Apresentou-se, naturalmente, os exames detectaram e é a melhor medida, você tomar essa medida agora, antecedendo a situação, porque depois que assina contrato, depois que o jogador inicia o trabalho, aí legalmente a responsabilidade passa a ser toda do alvinegro. E o jogador que tem já o nome, que é o Moraes, apresentar-se com uma lesão, aí já não vai poder atuar, vem a cobrança, vem uma série de fatores, então a melhor medida foi adotada agora. Vai fazer falta? De repente, numa situação que estava sendo aguardada, tudo bem, mas dá para corrigir ainda. Era um jogador realmente que estava precisando, que tá precisando no meio campo do Asa. E você sabe o que eu começo a pensar agora aqui rapidamente, e nós estávamos até conversando sobre isso, Tony, um pouco ali fora, é o seguinte: o campeonato alagoano terminou quando? Maio. Início de maio. Foi isso? Início de maio. O Moraes jogou no Muricy. Então essa lesão não é tão simples assim. Suponhamos que ele tenha tido essa lesão jogando pelo Muricy, na reta final do campeonato estadual. Então de lá pra cá ele não conseguiu se recuperar. Para o exame acusar a lesão, ele não conseguiu se recuperar. Tem esse detalhe. Porque hoje já é 30, né? Exatamente. Isso já tá mais ou menos aí com 25 dias. Hoje já são 30. Então eu acho que é uma lesão mais séria, mais grave um pouco do que nós aqui estamos imaginando, para citarmos 2 jogos de repente. 2 ou 3 jogos, porque o campeonato alagoano terminou lá atrás. A não ser que ele se contundiu, agora não racha, né? Não racha, porque ele tá sem jogar oficialmente, fazendo atividade física para poder manter a forma.
Verdade, tudo é possível. Entendeu? Mas tudo é possível. Exatamente. Mas o que é certo é o seguinte, que ele agora já não serve mais e nem está nos planos mais do Asa. Ela agora pode, por exemplo, assim, já pensar em de fato se aposentar, porque ele tinha dado uma entrevista lá no Globo Esporte, e nós precisamos dar os créditos. Sim. Ele tinha dado uma entrevista lá no Globo Esporte, o Moraes, dizendo o seguinte, que tinha já pensado até em se aposentar. E aí surgiu a oportunidade. Então, assim, eu acredito que para todos os lados essa situação acabou sendo boa. O Moraes, ele vai seguir a vida dele de uma forma honesta, não vai ficar, não me engano, que eu gosto no Asa, nem o Asa vai fazer um investimento em um jogador machucado. É verdade, muito bem. Agora 8 horas. Só deu trabalho, sabe pra quem? Pro pessoal do marketing aí, pra preparar o card lá, tudo bonitinho do Moraes, tá, o design. É assim mesmo, a apresentação seria hoje, aí realmente deu tudo errado, mas acontece. Isso acontece, o Alvinegro já está aí na luta em busca de mais um meia, tá certo? Em nome de Pitu, NPC, Coringa e PagBet.com, 20 horas 54 minutos. Vamos trazer mais informações e agora do CSE, do Tricolor de Palmeira dos Índios, Everton. Isso, o time, a equipe que hoje ganhou folga, porém amanhã, terça-feira, já tem trabalho pela manhã e também no segundo horário. Aí já é a semana que começa isso na prática dentro de campo, porque a recuperação, o descanso, a gente sabe que também é necessário para que os jogadores se sintam bem e voltem às suas atividades. Então amanhã tem trabalho na academia e também está programado no estádio Juca Sampaio no período da tarde. Mas vamos aguardar, porque lá em Palmeira dos Índios também, hoje foi um dia de bastante chuva, não com muita intensidade, mas choveu. Vamos ver como é que fica essa madrugada, amanhã logo cedo, e estaremos acompanhando então mais um dia de trabalho no ambiente do CSE. Pra gente concluir então, voltando a ouvir o jogador Luizinho, meio atacante, 26 anos, que está de volta ao time. Falamos na primeira parte muito sobre futebol, sobre a sua volta, sobre essa Série D que você está disputando com a camisa da terra dos Chucurus. E agora, falando um pouquinho da sua vida também pessoal, né, que faz parte também, quando uma coisa caminha bem, as duas com certeza acabam tendo mais sucesso, o profissional e também o pessoal, Luizinho. O Luizinho é o pai de quem? Da Antonella. Antonella, tem quantos anos? Vai fazer 2 anos no mês que vem. 2 anos. Tatuagem aqui, né? Ah, uma homenagem pra ela, né? Uma lembrança. E esposo casado com quem? Com a Maria Eduarda. Maria Eduarda, há quanto tempo? Na verdade, a gente não é casado, né? Até a gente brinca aí que a gente é juntado, né? Porque a gente tá há 7 anos juntos, namoramos, né? E aí tivemos a Antonella e a gente mora juntos, tudo, mas ainda não casamos. Até eu tenho que me agilizar, né? Vou providenciar isso aí que tá me cobrando. Por enquanto você tem uma menininha. Isso. Pretende ter mais um filho, quem sabe um garoto lá na frente para ser jogador de futebol? Sim. É como todo mundo fala, né? Até muitos amigos meus ali falaram, pô, quando fiquei sabendo, né, que a Duda tava grávida, falaram, pô, quando vê vai vir um gurizinho aí e tal. Aí eu falei, cara, quando eu não tinha ainda, não tinha ainda, né? Mas mesmo ela estando grávida, eu nunca tinha pensado assim, dessa forma, assim, e querer um guri pra jogar futebol e tal. E o que chamou a atenção foi isso, né? A Duda achava que era um gurizinho e eu sempre na minha cabeça falando, não, uma menina e tal. E aí os caras, pô, mas tu não pensa, né? Por querer jogar, por querer ensinar e tal, as coisas. Eu falei, cara, eu penso sim, só que eu não sei, assim, na minha cabeça tá uma menina e tal, e na verdade é como todos falam, né, o que venha com saúde, né, e graças a Deus deu tudo certo ali, apesar de ela ter nascido prematura e tudo, mas deu tudo certo e hoje eu sou realizado, né, nisso aí. Aí então, um abraço pro Luizinho, a gente agradece novamente aí a atenção para que a gente pudesse realizar no dia de folga dele, como também de todo o elenco, essa matéria especial aqui para a NNFM e também o NN Play. Para fechar, eu já deixo uma boa noite, um abraço para todo mundo e o atacante da seleção brasileira, do Botafogo e do CSE, o Túlio Maravilha, 52 anos, fechou com o time do Sport do Espírito Santo, vai jogar a segunda divisão, a Série B, tá em atividade, Tony. Beleza, muito bem. Cláudio Barbosa, Túlio Maravilha de volta aos 52 anos, ó. É verdade. Bom, recapitulando rapidinho só a entrevista com o Luizinho, pra mim, volta a repetir, grande jogador e caindo pelo lado esquerdo, meu amigo, é um perigo. Grande jogador mesmo que o CSE tem à disposição.
E quanto ao Túlio Maravilha, né? Por 52 anos, voltando a jogar profissionalmente, aí me fez lembrar agora rapidamente um filme antigo. Piada, né, velho? Tinha um filme antigo chamado ET. No caso do, como ele é também, Túlio, é teimoso. É teimoso, viu? Porque 52 anos, meu amigo, é complicado. Piada. O que é que Túlio quer com a vida, pelo amor de Deus, hein, Canhão? Não, nada, não quer nada, quer isso aqui, quer ó, espaço dos noticiários esportivos, pô. Exato, quer aparecer. Ele conseguiu. Ele quer aparecer, com certeza. É o marketing, meu amigo. Lógico. Grande Túlio Maravilha. É marketing isso, né? E o Túlio, ele gosta tanto de marketing, da última vez que ele teve pro CSE, realmente foi uma repercussão lá em Palmeiras dos Índios, e o Leonardo Baran acabou ligando pra mim, né? Já que nesse período aí a gente tinha transmitido jogos lá do CSE, e eu também transmiti o jogo do CSE, que o Túlio Vem Maravilha fez 2 gols lá em Quebrangulo. E aí o Leonardo Baran, a gente acabou entrando ao vivo da época e tal, e foi uma resenha realmente generalizada, né, sobre a questão. Tony, você assina mesmo que o Túlio Maravilha fez o gol e tal, aquela resenha, mas o Túlio Maravilha está de volta, né, tá de volta aí realmente aí. As imagens constam, né, realmente ele já tá aí cheio de pregas e cabelo preto ainda, né. Ele parou em 2019 e tá voltando em 2022. Muito bem, Cláudio Barbosa, boa noite. Boa noite, eu já tô indo. Valeu. Tá certo, mas vai jogar futebol também, Cláudio? Vou não. Ainda já passou de 60. Eu já tô encostando nos 60, já parei. Tá certo, beleza. Eduardo Cardeal, boa noite pra você, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Valeu, um abraço pra todos, Marco Aurélio Edmilson Melo, até amanhã estaremos de volta aqui. Boa noite, então, tchau.